A viagem começa no farol de West Quad Head, a estrutura mais oriental dos Estados Unidos. Um dos cartões postais mais famosos do Maine são os milhares de hectares de campos de blueberry selvagem, que cresce naturalmente em matagais ao redor de florestas de pinheiros. Bar Harbor foi descoberta em meados do século XIX por artistas, e 10 anos depois, industrialistas ricos começaram a construir casas de veraneio no litoral. Depois, a viagem segue para o Penobscot Narrows Bridge and Observatory, a primeira torre de observação em ponte dos Estados Unidos e a mais alta do mundo. Subindo o rio Penobscot, se encontra a cidade de Bangor, fundada em meados do século XIX com as indústrias madeireira e naval. O destino final é o Monte Katahdin, o mais alto do Maine e o centro do Parque Estadual Baxter, uma ampla área de natureza selvagem. O estado do Maine é banhado pelo mar. São mais de 8.000 quilômetros de litoral, boa parte composta por falésias. A região nordeste do estado é pouco povoada, com algumas pequenas vilas de pescadores e casas de veraneio espalhadas pela costa, para quem quer fugir de tudo. Existem 57 faróis operantes ao longo da costa, que orientam e protegem os navios do litoral rochoso. O farol de West Quad Head é o que fica mais ao leste e é a estrutura mais oriental dos Estados Unidos. Ele se encontra de frente para a ilha canadense de Grand Manan e protege a entrada de Quad Narrows e os pequenos portos da Baía de Johnson. Pedras perigosas, visíveis apenas na maré baixa, ficam à espreita para afundar navios no trajeto errado para Quad Narrows. Então, em 1808, o presidente Thomas Jefferson ordenou a construção do primeiro farol, que foi feito em madeira. Ele foi substituído em 1858 pela torre vermelha e branca vista atualmente. Este farol de 15 metros de altura é o único no país que tem esse desenho de bengala doce. O lampião original era aceso com óleo de baleia cachalote, banha de porco e, por fim, querosene. A luz elétrica só chegou em 1932. O farol foi totalmente automatizado em 1988. O farol de West Quad Head operou continuamente 24 horas por dia durante mais de 150 anos. Em Lubec, Quad Narrows separa os Estados Unidos do Canadá e da ilha Campobello. Em 1962, eles foram unidos pela ponte Franklin Delano Roosevelt, com serviços alfandegários dos dois lados. A ponte recebeu o nome do presidente Roosevelt porque, na infância, ele passava as férias na ilha Campobello, na casa de veraneio que os pais dele compraram no início do século XX. Roosevelt ampliou a casa em 1915, pois a família dele cresceu. Nos anos 1920, ele foi diagnosticado com o que, na época, se pensou ser poliomielite e passou a frequentar menos a ilha. A casa é no estilo Arts and Crafts, com elementos da arquitetura colonial americana. Ela foi projetada para ser confortável, oferecer belas vistas e ter um charme pitoresco. Em 1964, o Parque Internacional Roosevelt Campobello foi inaugurado com a presença do primeiro-ministro Lester Pearson, do Canadá, e do presidente americano Lyndon Johnson. O parque de 1.100 hectares e a casa pertencem aos dois países e são uma homenagem à memória de Roosevelt e ao legado da amizade entre Canadá e Estados Unidos. Do outro lado da Baía, e de volta aos Estados Unidos, se situa a menor cidade do Maine, Eastport. Ela fica na ilha Moose e tem apenas 1.500 habitantes. Isso não condiz com a realidade de meados do século XIX, quando Eastport era o segundo maior porto comercial depois da cidade de Nova York, com uma população de cerca de 4.000 habitantes. Isso porque o porto era de águas profundas e não congelava no inverno, por causa das correntes marítimas rápidas e fortes que impediam que o gelo se formasse. Foram basicamente o comércio de sardinhas e a próspera indústria de enlatados que fizeram a cidade crescer.
Mas isso não durou muito tempo. Com o declínio da indústria da pesca, a população diminuiu. A cidade chegou a declarar falência em 1937. Atualmente, Eastport atrai um número crescente de turistas. Muitos vão ver os animais selvagens que se alimentam dos peixes que são levados pelas marés turbulentas, que chegam a subir 8 metros. É um lugar ideal para as águias marinhas e as focas se alimentarem, pois elas pescam salmão, robalo e arenque nas correntes marítimas entre as ilhas. A costa é repleta de pequenos portos pesqueiros. Este é Cutler, no Rio Little, com cerca de 500 habitantes. Na entrada do porto fica a ilha do Rio Little e outro farol exuberante. O Maine foi apelidado de Estado dos Faróis, e eles são uma parte importante da história do Maine, além de estarem entre as construções mais fotografadas dos Estados Unidos. Aqui, no farol do Rio Little, que é preservado pela American Lighthouse Foundation, os turistas podem passar a noite na Casa do Faroleiro, construída em 1888. Eles também podem subir a torre de 11 metros, percorrendo o caminho dos faroleiros do passado, para admirar a paisagem deslumbrante e até ver as águias voando. O farol e a casa foram restaurados em 2001 pela Fundação, e a lâmpada foi reacendida depois de 26 anos de inatividade. Do outro lado da baía, ficam a base naval de Cutler e a estação de transmissão de frequências ultrabaixas da Marinha Americana. A estação, construída em 1960, fornece comunicação de mão única para submarinos da Frota Atlântica da Marinha, na superfície e submersos. É um dos radiotransmissores mais potentes do mundo. Como toda estação de frequências ultrabaixas, o transmissor tem uma banda muito curta, então não pode transmitir áudio, só mensagens de texto codificadas com poucos dados. Por motivos operacionais, o sistema de antenas precisa funcionar 24 horas por dia o ano inteiro, então os serviços de manutenção e de modernização precisam ser planejados com cuidado. Perto da estação naval fica a Ilha Cross, e na costa norte se encontra um centro de cultivo de salmão. Existem muitos na costa do Maine. A piscicultura começou nos anos 1960 na Noruega. O processo é organizado em 2 etapas, e às vezes é chamado de da ova ao prato. Depois que nasce na incubadora, o salmão é criado em tanques de água doce. Quando tem de 12 a 18 meses de idade, o salmão jovem é transferido para as balsa-jaulas, que ficam ancoradas em enseadas protegidas, como aqui na Baía de Macaias. Uma balsa-jaula grande pode abrigar até 90 mil peixes. Eles são alimentados com ração por mais um período de 12 a 24 meses até serem abatidos. Os métodos modernos consistem em transferir o salmão vivo em embarcações específicas para a usina de processamento. Isso faz com que o produto chegue ao mercado com uma qualidade superior, além de o processamento ser mais humano. Esta é uma das paisagens mais bonitas do nordeste do Maine: os campos de blueberry selvagem no período de floração. O estado tem 18 mil hectares de blueberry selvagem, que cresce naturalmente em campos e matagais ao redor de florestas de pinheiros. Ao longo dos séculos, a planta se adaptou ao solo naturalmente ácido e pouco fértil e ao inverno rigoroso. Na primavera, milhares de pessoas vêm admirar e fotografar este espetáculo de cores. O blueberry selvagem ocupa um lugar especial na história agrícola do Maine, que data de centenas de anos atrás, da época dos indígenas americanos. Eles foram os primeiros a usar as frutinhas azuis, tanto frescas quanto secas, por causa do sabor,
do valor nutricional e das qualidades curativas. Mas foi só nos anos 1840 que o blueberry selvagem começou a ser colhido para fins comerciais. Depois da colheita, a planta é cortada rente ao solo ou queimada. Os indígenas americanos incendiavam os campos de blueberry selvagem porque era fácil e o fogo fazia o serviço. Matava insetos e ajudava a controlar fungos e outras pragas que ficam em estado de dormência. Agora, queimadores de propano eficientes fazem o serviço. E visto de cima, é um verdadeiro espetáculo. O cultivo de blueberry utiliza poucos insumos e requer cuidados mínimos. As frutas crescem num ciclo de 2 anos. Todo ano, metade do terreno para cultivo é deixada em repouso e a outra metade é preparada para a colheita do blueberry selvagem em agosto. O blueberry é considerado uma superfruta e foi comprovado que ele melhora a saúde cerebral e a memória. Estudos mostraram que os antioxidantes presentes na fruta regulam funções cerebrais essenciais. O litoral do Maine é repleto de enseadas e baías salpicadas de ilhas arborizadas e é um ótimo lugar para velejar. Esta é a escuna Margaret Dodd, que leva os turistas num passeio nostálgico pelas ilhas. Ela tem 46 metros de comprimento e foi construída na Flórida em 1996 para lembrar as escunas do fim do século XIX que velejavam nestas águas transportando carga pela costa leste. Ela tem 9 velas em 4 mastros e todas as velas têm nomes de séculos passados. As maiores se chamam da proa para a popa, vela de Gênova, vela grande, mezena e brigandina. A proa também inclui 3 velas menores. A escuna Margaret Dodd sai de Bar Harbor, que também se tornou um porto muito procurado por grandes navios de cruzeiro. Eles param aqui ao subirem a costa da Nova Inglaterra, pois a baía tem profundidade para acomodar navios desse porte. A cidade de Bar Harbor e as imediações foram descobertas em meados do século XIX pelos pintores da Escola do Rio Hudson, e isso passou a atrair turistas. O primeiro hotel foi construído em 1855 e 10 anos depois, industrialistas ricos começaram a construir grandes casas de veraneio ao longo da costa. Em 1880 já havia 30 hotéis e Bar Harbor disputava popularidade com Newport em Rhode Island. Mas em 1947, faíscas incendiaram uma plantação de cranberry, causando um incêndio florestal que durou 10 dias e destruiu boa parte de Bar Harbor, inclusive 67 mansões e mais de 170 casas. A cidade demorou a se recuperar. Agora, ela faz mais sucesso do que nunca. E centenas de passageiros de navios de cruzeiro vêm aproveitar este pedacinho da Nova Inglaterra. E ainda pegam um ônibus até o topo da montanha Cadillac, de onde a vista é espetacular. Em dias com o céu especialmente limpo, é possível ver o Monte Katahdin, o pico mais alto do Maine, ao norte, e a província canadense de Nova Escócia, ao leste. E os dois se situam a mais de 100 quilômetros de distância. Existem várias pontes e torres de observação espalhadas pelo mundo. Mas é raro encontrar as duas coisas combinadas na mesma estrutura. Este é o Penobscot Narrows Bridge and Observatory, com 650 metros de extensão. Foi a primeira torre de observação em ponte dos Estados Unidos e é a mais alta do mundo. No elevador, os turistas sobem 128 metros até a sala de observação, que oferece uma vista panorâmica espetacular da ponte, do rio e da baía. A ponte foi inaugurada em 2006 ao lado da ponte mais antiga, construída em 1931. É uma das 3 únicas pontes estaiadas dos Estados Unidos. Uma peculiaridade do projeto são os cabos que vão diretamente da torre para o tabuleiro,
normalmente formando o desenho de um leque. É bem diferente da ponte pêncil moderna, em que os cabos que sustentam o tabuleiro estão suspensos verticalmente no cabo principal, ancorados nas duas pontas da ponte e se estendem entre as torres. Cada cabo de aço passa por dentro do cabo principal por um tubo de aço de 2,5 cm. Os cabos são independentes, então podem ser removidos, inspecionados e substituídos. A ponte também oferece uma vista deslumbrante do Forte Knox. Esta é uma das fortificações mais bem preservadas do litoral da Nova Inglaterra. Construído entre 1844 e 1869, foi o primeiro forte do Maine feito todo em granito. A maioria dos fortes anteriores era de madeira, terra e pedra. Por ser um exemplar praticamente intacto de fortificação costeira em granito de meados do século XIX, ele foi declarado Marco Histórico Nacional em 1970. O Forte Knox foi construído por causa do sentimento anti-britânico no Maine, depois de 2 derrotas navais. A primeira em 1779, durante a Guerra de Independência, e em 1814, durante a Guerra de 1812. As duas ocorreram na Bahia e no rio Penobscot. O Forte Knox nunca presenciou uma batalha, apesar de ter sido ocupado durante a Guerra de Secessão por recrutas em treinamento antes de serem alocados. Em 1900, o forte se transformou em armazém de minas navais, e em 1923, o governo federal pôs o local à venda como propriedade excedente, e ele foi comprado pelo estado do Maine. O Forte Knox é um dos mais bem preservados e mais acessíveis dos Estados Unidos. Praticamente toda a estrutura está aberta ao público, inclusive as armas antigas. 30 quilômetros acima do rio Penobscot fica Bangor, a terceira maior cidade do Maine. As imediações da cidade atual foram ocupadas pelo povo Penobscot por pelo menos 11.000 anos, e eles continuam habitando uma reserva indígena que existe nas redondezas. A Bangor moderna foi fundada em meados do século XIX, em resposta ao crescimento das indústrias madeireira e naval. Como a cidade fica na margem do rio, as toras vinham boiando das florestas do norte do Maine e eram processadas nas serrarias hidráulicas da cidade. Depois, eram enviadas do porto de Bangor para o Oceano Atlântico e de lá para qualquer porto do mundo. Indícios dessa época ainda são visíveis nas mansões elaboradas dos Barões da Madeira, construídas em estilo neogrego e vitoriano, e na estátua de 10 metros de altura de Paul Bunyan, um lendário lenhador gigantesco que supostamente realizou façanhas sobrenaturais. Segundo o folclore americano, ele e o Boy Babe criaram vários cartões postais, maravilhas naturais e paisagens americanas. Paul Bunyan realmente existiu? É provável que não, mas ele é importante no folclore do Maine. Bangor tem um residente famoso, Stephen King, o famoso autor de romances de terror. É um dos escritores vivos mais bem-sucedidos e já recebeu vários prêmios, inclusive a Medalha Nacional das Artes, concedida pela National Endowment for the Arts, por causa da contribuição dele para a literatura. Os livros de Stephen King já venderam mais de 350 milhões de exemplares, e muitos foram adaptados para o cinema, para minisséries e para revistas em quadrinhos. Com tanto sucesso, ele e a família doam milhões de dólares por ano para bibliotecas, para corpos de bombeiros da região que precisam de equipamentos mais modernos, para escolas e para uma série de organizações que promovem as artes. Ele mora em Bangor desde 1977 e está intimamente ligado à Universidade do Maine, localizada a 15 quilômetros da cidade. Situada entre os rios Penobscot e Stillwater, a universidade foi fundada em 1865 como uma escola técnica de agricultura e de artes mecânicas, com recursos de Morrill Act, transformado em lei pelo presidente Abraham Lincoln. Pela primeira vez, o ensino foi disponibilizado para todas as classes sociais.
Com essa lei, os estados recebiam grandes porções de terra federal para serem vendidas e, com o dinheiro arrecadado, criavam escolas técnicas. O Morrill Act se tornou um importante recurso educacional para os Estados Unidos e continua em vigor. A lei torna o ensino superior disponível para todas as pessoas. Em 1868, o Maine College se transformou na Universidade do Maine, que agora tem cerca de 11 mil alunos e é a maior universidade do estado. No início do século XIX, o rio Penobscot era repleto de peixes migratórios como sável, arenque e o salmão selvagem do Atlântico, que talvez seja o mais conhecido. Isso gerou uma indústria próspera até os anos 1830, quando foram construídas represas para produzir energia hidrelétrica, impedindo que os peixes chegassem aos locais de desova. A população de peixes entrou em declínio. Mas em 2004, depois de anos de negociação, o Fundo de Restauração do Rio Penobscot finalmente chegou a um acordo com todas as partes interessadas para fazer os peixes voltarem ao rio. Em 2012, 2 usinas hidrelétricas foram demolidas, inclusive a Great Works Dam, em Old Town. No ano seguinte, foi a vez da represa de Vasey. As que permaneceram construíram passagens melhores para os peixes e aumentaram a capacidade de geração para compensar a perda das represas. Agora, os peixes estão voltando em grandes quantidades e a iniciativa foi considerada um dos projetos de restauração mais inovadores dos Estados Unidos. Seguindo para o norte, a paisagem se transforma em grandes áreas de floresta. Vale ressaltar que pouco menos de 90% do território total do Maine contribui para a indústria madeireira. Desde o início da colonização europeia, as árvores do Maine foram usadas na construção de barcos e de mastros de navio. Também serviram de material para casas e outras estruturas. No século XIX, a indústria de papel e celulose crescia rapidamente. O Maine é chamado de Estado dos Pinheiros. Trabalhar nas primeiras madeireiras era muito difícil. Os funcionários trabalhavam dia e noite e então dormiam em instalações que lembravam quartéis militares. Agora, o maquinário moderno faz o serviço de muitos trabalhadores, mas tornou a indústria lucrativa. No início do século XX, essas florestas enormes foram liberadas para uso recreativo e caçar, caminhar e acampar se tornaram passatempos cada vez mais populares. Agora, cresce o número de pessoas que entendem a importância dessas amplas florestas, que absorvem gases de efeito estufa e servem de hábitat para animais selvagens. Este é o destino final da viagem: o Parque Estadual Baxter, uma área de 809 km². No centro dele fica o Monte Katahdin, o pico mais alto do Maine com 1.605 metros. O nome foi dado pelos índios Penobscot e significa a maior montanha. O monte e o parque foram uma contribuição dada à população do Maine pelo governador Percival Baxter durante 30 anos, começando em 1931. O acesso e o uso são rigidamente controlados segundo o desejo do governador Baxter de que o parque fosse mantido selvagem para sempre. Na época, ele escreveu: "O homem nasce para morrer. A obra dele dura pouco. Os prédios desabam, os monumentos ruem e as fortunas acabam. Mas o Katahdin, em toda a glória dele, vai ser para sempre a montanha do povo do Maine. Ao longo dos séculos, ele vai servir de inspiração para os homens e mulheres do estado." É o lugar perfeito para concluir esta viagem.